Olá, paz do Senhor, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem. Lição de número 9 da nossa Escola Bíblica Dominical, iremos falar sobre a vontade, o que move o ser humano. Texto básico se encontra lá no Evangelho de Mateus, capítulo de número 7, versos 13 e 14, que diz o seguinte: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Quem é evangélico um pouco mais antigo vai se lembrar do que eu vou dizer agora. Geralmente, quem é da antiga vai lembrar que quando você ia na casa de alguém que era evangélico, de algum cristão, de algum crente, existiam 3 tipos de quadro. Um desses quadros ele ia ter na sua casa. Ou era o quadro da Arca de Noé, ou era o quadro de Moisés abrindo o Mar Vermelho, e tinha um terceiro quadro, que era o quadro dos 2 caminhos. Quem é crente, vamos dizer, bem antigo, vai lembrar muito bem desse quadro, que era o quadro dos 2 caminhos. E o que representava esse quadro dos 2 caminhos? Ali era o seguinte: tinha um caminho largo, onde tinha diversas opções de prazeres mundanos. E existia um caminho bem curtinho, bem estreito, onde mostrava a dificuldade. E no ponto de partida, onde tinha esses 2 caminhos, estava ali o ser humano, o homem, onde ali ele tinha a sua escolha. Qual caminho ele deveria seguir? Esse quadro que antigamente as pessoas utilizavam, você que tem a curiosidade, coloca aí no Google e bota assim: o quadro, os 2 caminhos, que você vai conseguir visualizar muito bem o que eu acabei de dizer. Então esse quadro, ele de uma forma, vamos dizer, bem didática, ele demonstrava claramente ali a jornada de um cristão, a jornada do próprio ser humano, onde ele tinha a sua opção de escolha, qual escolha iria seguir. Em Mateus capítulo 7, que eu acabei de ler, ele está inserido no chamado Sermão da Montanha, Sermão do Monte, qual foi o preferido por Jesus, que muitos o consideram um dos pilares do cristianismo. Aqui está os fundamentos do reino dos céus, exatamente como se fosse uma comparação com a lei do Antigo Testamento, onde tinha, vamos dizer, as suas regras para o ser humano, e aqui nós temos o Sermão da Montanha, que na verdade ele não é colocado como regra, mas sim como um princípio exposto por Jesus Cristo, ao qual o cristão deve seguir. Porque um princípio, ele é muito maior do que uma regra. Então aqui nós temos posto o quê? Os princípios colocados no Sermão da Montanha. E quando Jesus começa a falar desse Sermão da Montanha, ele começa a falar de diversos comportamentos humanos, começa a falar sobre a ira, começa a falar sobre a cobiça, começa a falar sobre adultério, e ele faz um contraste para com o reino dos céus, que o cristão deve seguir o quê? Não ter ira, não ter ódio para com o seu próximo, mas sim para amá-lo. Que o cristão ele não deve não somente adulterar, não deve nem pensar no adultério. Ele começa a trazer diversos preceitos que tem que formar o caráter e a vida daquele que serve a Deus. E quase no finalzinho do Sermão da Montanha, como se fosse uma conclusão ou uma pré-conclusão, o início da conclusão, Jesus traz esse exemplo dos 2 caminhos. É como vamos colocar assim aqui, ó. Aqui está o caminho largo, onde vai ter o adultério, ou não somente o adultério, mas você querer cometer o adultério, vai estar aqui a ira, vai estar aqui a cobiça, vai estar aqui os prazeres mundanos, e Jesus coloca apertado o caminho, ou seja, aquele que faz a vontade de Deus. Então, a sua vontade, a vontade do ser humano, na verdade, ela geralmente está posta nesses 2 caminhos. Qual caminho eu devo seguir? Ou qual caminho é o melhor para eu seguir? Dentro da teologia pentecostal clássica, que é a teologia da Assembleia de Deus, o cristão, enquanto ele é salvo, ele tem, na verdade, 2 processos de santificação. Um processo instantâneo, ao qual ele é salvo,
e ele recebe aquela santificação de agora ser um crente, alguém que tem acesso ao Pai, mas automaticamente ele tem a santificação como o seu cotidiano, o seu progresso, até a vinda, até o momento que ele vai se encontrar com Jesus. Ou seja, existe o processo, a santificação como vida diária, como o progresso da vida de um cristão, da vida de um crente. Ele deve sempre perseguir para sempre estar sendo santificado. Aqui é colocado como se fosse uma escolha. O cristão, dentro da teologia pentecostal clássica, ele pode escolher se ele quer se santificar ou se ele não quer se santificar. Se ele quer agradar a Deus ou se ele não quer agradar a Deus. Então, nesse exato momento da lição sobre a vontade do ser humano, está posto ali para o cristão, dentro desse período dele de santificação, que vai durar a vida dele toda aqui nesta terra, ele vai sempre querer servir, escolher as coisas concernentes ao reino dos céus. Então aqui, a vida, a carreira do cristão, ele vai estar sempre colocado o quê? Diante desses dois caminhos. Diante dessas duas situações ao qual ele vai querer perseguir. Ou ele vai querer os prazeres mundanos, os prazeres dessa carne, ou ele vai querer buscar e servir a Deus. Aqui é uma escolha diária. É uma escolha diária ao qual você está passando, ao qual você já passou, ao qual você irá passar. É uma escolha diária ao qual sempre está posto diante de nós em nossas vidas. A vida do cristão é sempre esses dois caminhos. No Sermão da Montanha, Jesus ilustrou muito bem. Ele traz todos os exemplos daquilo que são os prazeres do mundo, ele traz todos os exemplos do que é servir a Deus, do que é amar o próximo, do que é amar a Deus sobre todas as coisas, o seu relacionamento para com a cobiça, a sua ganância. Ele passa todo. E quase no finalzinho ele traz esse exemplo, os dois caminhos. É como se fosse ele fazendo isso. Olha só, tá vendo todos esses ensinamentos que eu coloquei para vocês agora? Sobre o que agrada a Deus e o que não agrada, ele é resumido dessa forma. São dois caminhos. O caminho largo é o caminho mais fácil. É o caminho que está diante da facilidade. Às vezes, para servir a Deus, a gente pensa que é simplesmente buscar um atalho, mas não existe esse atalho. Não existe essa facilidade de querer estar diante de Deus e mesmo assim usufruindo dos prazeres desse mundo. Não, isso é perdição. Isso é servir a dois senhores. E aqui o próprio Sermão da Montanha diz que não tem como servir a dois senhores dando exemplo acerca do dinheiro. Não tem como você servir a dois senhores, não tem como você amar o dinheiro, amar a ganância, amar a riqueza, amar os prazeres dessa vida, dessa carne e amar ao mesmo tempo a Deus. Não existe. Só existe o quê? Dois caminhos. Aqui o meio termo não está colocado, não está exposto. Aqui o meio termo não existe. Só existe uma possibilidade. Ou você vai seguir o caminho dos prazeres deste mundo, ou você vai seguir no caminho para fazer a vontade de Deus. E por que o caminho estreito? Por que é fazer a vontade de Deus um caminho estreito? Porque ele não está compartilhando o mesmo ideal desse mundo. Porque ele não tem nenhuma relação com os prazeres que este mundo oferece, mas simplesmente que ele é feito o quê? Para fazer a vontade de Deus. Então, quando Jesus ele começa a explicar no Sermão da Montanha, ele começa a dizer o seguinte: se vocês querem fazer a vontade de Deus, se vocês querem estar diante de Deus, vocês têm que pensar que não é simplesmente um ato, por exemplo, de adultério, que você vai estar desagradando a Deus. Ele é muito mais além. Só de você pensar em querer cometer o adultério, você vai estar se afastando de Deus. Aqui é o caminho estreito. Percebeu que é diferente da regra do Antigo Testamento? Ou qual no Antigo Testamento simplesmente o ato de cometer o adultério, que era assim reprimido pela lei? Aqui, no Sermão da Montanha, é muito mais além. Aqui ele está trazendo um princípio, que não simplesmente o ato, mas simplesmente de você pensar em cometer aquele ato, você está desagradando a Deus. Então aqui é algo muito mais pessoal. O meu relacionamento para com Deus
do que naquele período do Antigo Testamento, ao qual era algo que as pessoas queriam te condenar porque você estava cometendo um ato concreto ali, aquele ato de cometer adultério. Aqui é algo muito mais que Jesus falando, você tem que se preocupar o teu relacionamento para com Deus, a tua vida para com Deus. Então, por isso que às vezes esse caminho, ele é estreito. Por quê? Porque Jesus está trazendo o seguinte, fazer a vontade de Deus, as suas escolhas, vai desagradar as escolhas deste mundo. Você vai estar deixando todos esses prazeres desse mundo para buscar algo muito maior, muito mais feliz, que vai fazer você ter uma comunhão para com Deus. Na lição da aula de hoje, eu queria trazer este pensamento para você. Que você venha estar sempre escolhendo, sempre o caminho apertado, o caminho estreito. Você, como cristão, você vai estar diante de sempre das suas escolhas. Que a tua escolha seja sempre servir e fazer a boa e perfeita vontade de Deus. Que Deus te abençoe, que você venha ter um dia abençoado, uma semana abençoada, um forte abraço, tudo de bom sempre.